O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando, estamos no tempo da Quaresma e temos a oportunidade de celebrar um mártir, São Policarpo. Nós ficamos, não sei vocês, mas quando inicia o tempo da Quaresma, eu fico ansioso pelos ritos quaresmais, até mesmo pelo roxo. E talvez seja um pouco, cause um pouco de desilusão. Já no outro dia já colocar o vermelho, né? Usamos o roxo ontem, mas tem muito significado celebrar um mártir no tempo da Quaresma, já que, mais do que nunca, o tempo da Quaresma é o tempo em que nós devemos fazer morrer o homem velho para ressuscitar o homem novo. E é exatamente isso o que nós celebramos quando fazemos memória de um mártir. É alguém que fez morrer totalmente o homem velho, para que totalmente nele, inclusive na sua carne, no seu corpo, o homem novo, Cristo, ressuscitasse. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos aqui Deus falando por meio de Moisés. Deus diz: olha, eu vos proponho hoje a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Isso que Deus, por meio de Moisés, diz ao povo, Deus diz a todos nós. Meus irmãos, sempre na nossa vida e durante o tempo da Quaresma, nós somos chamados a tomar consciência disso mais profundamente. Na nossa vida nós temos que nos decidir pela vida ou pela morte, pela felicidade ou pela desgraça, porque nós somos os feitores. Nós iremos fazer, de alguma maneira, pelas nossas escolhas, nós iremos fazer valer a vida, a verdadeira vida, ou a morte eterna. Aquilo que nos será reservado no fim dos tempos, nós escolhemos agora. Aquilo que nos será dado por toda eternidade, nós escolhemos agora no tempo. Então é uma responsabilidade muito grande nós sabermos que o nosso destino eterno, ele é decidido aqui no tempo. Que aquilo que nos será concedido por toda eternidade é decidido nos 50, 60, 70, 80, 90 anos que nos são concedidos aqui neste mundo. Pois bem, então o Senhor diz por meio de Moisés: eu vos concedo a vida
e a felicidade se obedeceres aos preceitos do Senhor, e a morte e a desgraça se com o teu coração te desviares e não quiseres escutar os mandamentos do Senhor teu Deus. Então isso temos que ter diante dos nossos olhos e pedir a Deus que Ele nos conceda as disposições necessárias de coração para que nós queiramos Deus, para que nós queiramos a vida, a verdadeira vida. Deus dirá aqui por meio de Moisés, Moisés diz, Deus, Ele é a tua vida, escolhe pois a vida. Então, meus irmãos, nunca será demais dizer que nós precisamos, na nossa oração cotidiana, dizer: Senhor, ajuda-me, Senhor, concede-me a graça de ver a vida e de escolhê-la. Porque, meus santos, o tempo que nós temos aqui neste mundo não é a verdadeira vida. Este sopro com o qual fomos insuflados para viver este tempo não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é aquela que não passa. A verdadeira vida é aquela que se abraça quando a morte se abraça neste mundo. Parece haver uma contradição. Como assim, padre? Como é que a verdadeira vida eu tenho quando eu abraço a morte? Sim, a verdadeira vida nós temos quando, por amor a Cristo, nós abraçamos a morte. É isso o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Quem quiser salvar a sua vida neste mundo, vai perdê-la. Mas quem estiver disposto a perder a sua vida neste mundo, vai ganhar aquela vida que não passa. Percebe que se nós não tivermos os olhos iluminados pela fé, nós não veremos essa verdade. Então por isso que é tão importante, meus santos, nós sempre que nos colocarmos em oração, pedirmos: Senhor, que eu veja, como aquele cego que suplicou isso a Jesus. E você, quando estiver rezando o seu tercinho, você pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora: Senhor, que eu veja. Quando você estiver rezando as suas orações devocionais, quando você estiver rezando ao seu anjo da guarda, pedir ao seu anjo da guarda que ele interceda por você, para que você veja qual é a verdadeira vida, para que você veja onde se encontra a verdadeira felicidade, e assim você tenha a força necessária para abraçar as dificuldades da vida presente, para não perder a glória futura. Então, diz aqui Moisés: tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Moisés diz: escolhe pois a vida. E nós sabemos a respeito de quem Moisés está falando: de Deus. Escolhe pois a vida, para que vivas, pois Ele é a tua vida, e Ele prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E Abraão, Isaque e Jacó, que pensavam numa terra neste mundo, a nós nos foi dado saber a respeito de que terra Deus falava. Da terra da Jerusalém celeste, daquela terra que não está neste mundo, mas que está nas moradas da casa do Pai. Pois bem, então, tendo isso como pano de fundo, nós iremos lançar os nossos olhos então para a vida de São Policarpo, bispo e mártir. São Policarpo, ele foi, imagine aqui, meus santos, ele foi discípulo de São João Evangelista.
foi discípulo do apóstolo. Ele ouviu de um apóstolo, ele é um dos padres apostólicos, isto é, aqueles padres que fazem a ligação entre os apóstolos de Cristo e os santos padres da igreja. Então ele ouviu do próprio São João o Evangelho. Ele viveu com quem conviveu com o próprio Cristo. E diz então, ele já com 86 anos, os cristãos sendo perseguidos naquela região, e nesta época, muitos cristãos estavam irresponsavelmente se entregando ao martírio, e muitos apostatavam. Isto é, os cristãos eram perseguidos, e qual deveria ser a atitude correta dos cristãos? Fugir. Claro, deveriam manter a vida e fugir, e não dizer, eu estou aqui, prendam-me. Esta nunca foi nem a atitude de nosso Senhor. Os fariseus vinham prendê-lo, e ele fugia, porque ele sabia que não tinha chegado ainda a sua hora. Quando chegou a sua hora, ele então se entregou. Então São Policarpo tinha feito isso, e havia quem dissesse que ele estava fugindo da vontade de Deus, mas ele sabia que o martírio é uma eleição. Deus concede a graça, não é algo dado a todos indiscriminadamente, de modo que nós devemos então, de alguma maneira, guardar a nossa vida para fazê-la um dom a Deus, para servir o mais possível, para evangelizar o mais possível. Então São Policarpo isso fez, vivia evangelizando, ele não fugia da sua fé, mas ele não se entregava aos seus inimigos facilmente. Então ele tinha se escondido no campo, para que pudesse continuar evangelizando, podendo viver a sua vida para a glória de Cristo. Até que chegou o momento em que ele foi denunciado, assim como Jesus foi entregue por Judas, ele foi entregue por falsos cristãos. E aí sim, uma vez vendo que tinha sido preso, uma vez vendo ali a vontade de Deus, ele se entrega tranquilamente. Diz então que o algoz, aquele que iria matá-lo, ele seria queimado vivo. Dá a ele a possibilidade, porque viu que era um velho de 86 anos. Ficou até meio constrangido de estar perseguindo uma pessoa assim. Diz então que deu a ele a oportunidade de abjurar a sua fé, de renunciar à sua fé, de renunciar a Jesus. E diz aqui, meus santos, que ele responde com esta frase que ficou marcada na história. Ele diz assim: há 86 anos sirvo a Cristo, e Ele nunca me fez mal algum. Como posso então renunciar ao meu Rei, meu Senhor e Salvador? Como seria belo, meus santos, que nós disséssemos isso em cada ocasião de pecado, porque isto é verdade em todo pecado. Isto é, em cada ocasião de pecado, nós podemos morrer e nos tornar mártires, isto é, podemos morrer para o pecado, sendo fiéis a Cristo, ou podemos abjurar a nossa fé, renunciar a Jesus Cristo e nos entregar ao pecado. Então, imagine aqui de você guardar esta frase, e quando você se perceber tentado, visitado por uma tentação, você dizer como disse São Policarpo: eu sirvo a nosso Senhor, eu sirvo ao meu Deus. Aí você diz a sua idade: há 46 anos, e Ele nunca me fez mal nenhum. Por que eu irei renegá-lo agora? Por que eu irei renegar ao meu Senhor, ao meu Rei,
ao meu Cristo. Então isso disse São Policarpo, que a 86 anos servia a Cristo. Diz então que ele foi condenado a ser queimado vivo. Queriam pregá-lo a uma madeira para que ele das chamas não escapasse. Mas ele disse: não, aquele que me dará forças para ser queimado vivo, me dará forças para não fugir das chamas. E diz que os pagãos fazem uma grande fogueira na qual ele seria queimado, e diz que ele sobe para o meio da lenha, que seria acesa, e ele sobe dizendo: eu vos bendigo, porque neste dia e nesta hora, incluído no número dos mártires, me julgastes digno de tomar parte no cálice de vosso Cristo e ressuscitar em corpo e alma para a vida eterna. Por isso e por todas as coisas eu vos louvo, bendigo e glorifico. Meus irmãos, isso é um dom de Deus. Louvar a Deus no sofrimento. Ele seria queimado e ele está glorificando a Deus por o ter eleito, por ele ter sido escolhido para dar a sua vida. Eu pergunto, quem está disposto então a durante estes 40 dias da quaresma se exercitar nesta fé? Quando o sofrimento visitar a sua vida, quando uma dificuldade visitar a sua vida, você dizer: Senhor, eu te louvo, te bendigo e agradeço. Quando algo que contrariar a sua vontade lhe acontecer, ao invés de você disser: eu te louvo, te bendigo, rezamos pedindo a Deus o dom da saúde, e nos é lícito isso rezar.